mente precisa ser transformada e para isso, muitas das vezes, a tua palavra vem de encontro aos nossos preconceitos. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebra todo preconceito aqui agora. Quebra toda resistência. Quebra todo bloqueio mental agora, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para receber a tua palavra, ó Deus. E que pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos sair daqui transformados, porque a tua palavra, ela se renova a cada dia. E hoje, ó Deus, eu creio que fardos cairão das nossas costas aqui. Fardos, ó Deus, cairão, peso que às vezes cada pessoa carrega, vai ser liberto hoje em nome de Jesus. Que a clareza do teu evangelho seja plena em nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, por favor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Ser cabeça e não cauda. Quem deseja esse chamado para você aí? Amém? Amém? Quantos anos eu ouvi na minha vida? O Senhor te chamou por cabeça e não por cauda. Vocês já ouviram isso? Amém. Sim ou não? Já. Eu já ouvi isso a minha vida toda, aprendi na realidade a vida toda, e eu, Jefferson, o tema de hoje, sabe o que nós vamos falar hoje? Sobre o meu erro. De que nós vamos falar hoje? Sobre o meu erro. Não, gente, é o meu erro. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não é o seu erro. Fala para ela, não é o seu erro. É o erro dele. Então hoje nós vamos falar sobre o meu erro. De que nós vamos falar? Do seu erro. Boa, sobre o seu erro, no caso o meu erro. Esse foi o meu erro. O meu erro foi eu ter um entendimento errado da palavra de Deus. E isso me gerou muita expectativa. Isso me gerou muitas frustrações. Muitas. Então, eu creio que o Senhor pode sim, você pode sim se identificar com o mesmo erro que eu cometi na minha vida. Mas, no momento que a gente começa a ter um discernimento claro da palavra de Deus, começamos a entender o que é verdadeiramente os ensinamentos, o seu texto, o seu contexto e qual o propósito de Deus para as nossas vidas hoje, isso é libertador. Porque nós ouvimos a vida toda que o Senhor te chamou por cabeça e não por cauda. E aí nós cremos na palavra de Deus, que ela é viva, então ela precisa se cumprir na minha vida. E na minha vida por anos, gente, por anos, eu sempre me entreguei muito na minha vida profissional. Sempre me entreguei e me dediquei totalmente. Mas o que eu sempre esperava? Que a palavra de Deus se cumprisse na minha vida plenamente. Para que eu sempre fosse o quê? Um cabeça e não por cauda onde eu estivesse trabalhando. Mas eu aprendi que o propósito de Deus, ele está muito mais além disso. E é sobre esse versículo que eu quero trazer para você hoje um entendimento. Na realidade, o Senhor estava falando não para uma pessoa nesse capítulo e nesse versículo. Ele estava falando para o povo de Israel. Entenda bem, a mesma coisa, o que o Senhor estava dizendo nesse versículo? Israel governará sobre outras nações, mas as outras nações não irá governar sobre Israel. É isso que esse versículo está dizendo. E muitas das vezes eu esperava a testificação de Deus para a minha vida profissional, sendo que se a bênção de Deus estava resumida a uma promoção, ou a um aumento de salário, ou a um cargo diferente. E aí eu estava totalmente equivocado. Totalmente equivocado. E aí eu passei a entender que na realidade as bênçãos de Deus sobre a minha vida, ela não tem nada a ver com eu ser um dono de uma empresa,
ou eu ser um chefe, um coordenador, um gerente, um supervisor no local onde eu trabalho. As bênçãos de Deus, ela está vinculada muito além disso. E é sobre essa verdade que nós vamos estar falando nessa manhã. Amém? Deus tem um compromisso em abençoar você, porque a maior alegria de um pai é ver o seu filho feliz. E na realidade, quando nós falamos do cuidado de Deus, quando nós falamos de prosperidade, não tem nada a ver com o status que você possui. Não tem nada a ver com o tipo do carro que você tem, não tem nada a ver com o nível empresarial que você está, porque as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, elas nos suprem de uma maneira mais simples. É na simplicidade que nós somos preenchidos, é na simplicidade que nós somos plenos. Eu quero dizer uma coisa, se o Senhor chamou por cabeça o povo de Deus, se Deus te chamou por cabeça, e para que você seja cabeça, você tem que ser um chefe, um coordenador, um gerente, então eu te pergunto, e aquelas pessoas que trabalham no balcão? E aquelas pessoas que trabalham numa linha de produção? Elas não têm a bênção de Deus na vida delas? Me explica isso. Tem alguma lógica isso, gente? Não. Sim ou não? Não tem. Mas nós fomos ensinados a vida toda que o Senhor te chamou para o quê? Ocupar os lugares mais altos. Porque é os lugares mais altos que Deus tem para você. Porque é assim que Deus vai te honrar, os lugares mais altos. E nós somos conduzidos em querer assumir os lugares também, o quê? Mais altos. Será que é aqui que o Senhor deseja que nós estejamos? Não há nenhum problema em nós sermos empresários, muito pelo contrário, não há nenhum problema você receber uma promoção, e nós vamos falar aqui hoje da promoção que Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam. Não há nenhum problema em você ser um excelente gestor, nenhum problema. A questão é nosso desejo, ou nosso parâmetro está espelhado nisso. Porque eu posso estar até mesmo numa linha de produção, ou na ponta do atendimento, ou numa limpeza, e eu ser uma pessoa completamente próspera e abençoada pelo Senhor. Você quer ver uma pessoa que foi muito usada por Deus, cheia de Deus, para abençoar um homem que estava lá em cima? Era escrava, serva do grande general Naamã. Por que Naamã foi curado? Aí, às vezes você pensa, porque o profeta mandou ele mergulhar no rio. Antes disso, na realidade foi a serva de Naamã que virou para ele: vá e procura o profeta Eliseu. Procura o profeta para que o Senhor seja curado da sua lepra. Se não fosse essa serva, Naamã seria curado, igreja? Sim ou não? Não seria. Ela foi usada por Deus, e eu tenho certeza que ela vivia a plenitude da vida dela ali naquele local. Então, em Deuteronômio capítulo, eu quero que você venha comigo, versículo por versículo. Eu não vou ler os versículos, o que eu vou fazer? Pode pôr na tela. Mas eu vou falar o que cada versículo fala, ok? Se você quiser acompanhar, pode acompanhar na tela, mas eu não vou ler todos os versículos. O livro de Deuteronômio, ele é um texto maravilhoso que fala que o Senhor quer transbordar plenamente nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer aos seus ensinamentos. Mas o versículo 3, ao longo da jornada de Deuteronômio, ele vem falando como pessoa e depois ele migra como povo de Israel. Para que você e nós possamos entender muito bem o que diz, quando o Senhor chamou por cabeça e não por cauda, que ele estava falando que era para que Israel iria governar e não ser governada, e nós vemos isso hoje. Israel, ele está no centro, e quantos países estão em volta querendo lutar, destruir, acabar com Israel e nunca conseguem. E nunca vai conseguir. Porque Israel é um povo separado, escolhido por Deus. Ponto. Isso ninguém questiona. Mas vamos entender o que diz a palavra. O versículo 3 diz que Deus abençoará você na cidade
e no campo. Aonde você estiver, Deus vai abençoar você. Uma palavra pessoal também no versículo 4 que diz: Deus abençoará os seus filhos e todas as suas criações, os seus animais. Amém? Amém. Deus abençoará as suas colheitas. E presta atenção em mim um pouco. Aqui fala que Deus vai abençoar o seu plantio, sim ou não? Deus vai abençoar a sua... Por que Deus vai abençoar a sua colheita? Porque o plantio não depende de Deus fazer. Depende de quem fazer? Nós. Cabe a nós pegarmos uma semente e plantarmos. Cabe a nós trabalharmos. Cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Porque quem escolhe a semente para plantar somos nós. Então, muitas das vezes nós estamos colhendo algo que você talvez não está gostando, porque se você for olhar atrás, foi você mesmo que plantou. Então, não joga a culpa em Deus. Porque pensa muito bem hoje... E nós temos uma oportunidade, igreja, cada dia que amanhece, nós temos a oportunidade do recomeço. Isso é precioso demais. Amanhã é segunda-feira, você pode recomeçar a sua vida toda a partir de amanhã, escolhendo a melhor semente para você e para a sua família. E não importa o que você já viveu no passado, não importa o que foi feito, o que aconteceu, não importa, até as consequências. Quando você escolhe a semente debaixo da orientação do Senhor ou conforme a sua palavra, Deus pega todo o seu passado que está todo bagunçado e Ele limpa o seu passado e você recomeça limpo e novo, como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não precisa ser novo convertido para ser nova pessoa em Cristo. O que precisa é nós arrependermos e nascermos novamente todos os dias. Então Deus está pronto para abençoar a sua colheita. Mas o que você vai plantar, Deus cruza os braços e fala: agora é com você. Está aqui todos os ensinamentos, está aqui as minhas orientações. Pega a semente e planta, porque o compromisso que Deus tem conosco é de abençoar a nossa colheita. O versículo 6, e até aqui pessoal, o versículo 6, ele já começa a migrar, fazer uma junção do pessoal e da nação também de Israel. Deus abençoará tudo o que você fizer, tudo o que você fizer. O 7, os seus inimigos atacarão e fugirão de você. Você já viu um inimigo todo? Por exemplo, vai chegar todos os inimigos aqui e eu vou atacar, os inimigos todos vão mirar só a Camila, de forma pessoal? É assim? Ou vai mirar o quê? A nação? É a nação, é claro. Os inimigos vão atacar, mas não se preocupe, nação de Israel, que todos os inimigos vão fugir de vocês. O versículo 8, seu depósito ficarão cheios de alimento e abençoará a terra que ele está dando. Deus estava dando uma terra completa, todo um território geográfico para o povo de Israel. Então aqui também ele está falando com o povo de Israel, com a nação. Olha o versículo 9, vamos ler comigo, agora vamos ler. Se obedeceres a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Aqui está falando do povo, está falando de quê? Da nação. Também falando com a nação. O versículo 10, todos os outros povos do mundo verão que vocês, povo de Israel, vocês pertencem a Deus. O versículo 11, muitos filhos, animais e boas colheitas na terra que Ele está dando, muita terra, está falando de território também para o povo de Israel. E versículo 12, fala das bênçãos e as chuvas no tempo certo. E vocês emprestarão a muitas nações. A muitas nações. Pensa, será que nós vamos pegar uma pessoa, vai emprestar para a nação toda? Não. Está falando de quê? Da nação de Israel, que vai emprestar para as outras nações. E chegamos aqui no versículo 13. Coloca o versículo 13, por favor. Da NVI. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Está falando para uma pessoa ou para uma nação, igreja? Está falando para uma pessoa ou para uma nação?
Estão me entendendo agora? Por que eu fiz essa introdução toda? Para você entender que esse versículo não tem a ver com você. Esse versículo tem a ver com uma nação. Porque senão você vai carregar uma expectativa, algo, uma frustração dentro de você. Por que eu passo anos e anos da minha vida e eu não recebo algo, e eu carreguei isso na minha vida por anos? Carreguei, não tem vergonha de dizer. E sempre chegava o outro, até o supervisor virava assim: eu estou saindo, mas você vai assumir o meu lugar. E aí de repente mudava o diretor cá em cima e mudou tudo. Graças a Deus que eu não estou lá, estou aqui por causa que eu fui frustrado, eu estou aqui. Senão eu estaria lá. Mas como isso aqui me curou, igreja? Como essa palavra me transformou? Porque a gente passa por anos preocupando ou tendo algum conceito e a gente fica questionando a Deus: Deus, por que o Senhor faz isso com o outro e não faz comigo? Por que o Senhor abençoa a vida do fulano de tal? Por que todas as pessoas conseguem ser bem-sucedidas e eu não consigo? Por quê? Na realidade, quando a gente entende que o cabeça é Cristo, que a Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor, que Ele apareça, que Ele cresça e eu diminua, aí tudo faz sentido, igreja. Tudo faz sentido no momento que nós entendemos que Ele é o cabeça. E foi a partir daí que veio a minha libertação. Que na realidade eu não preciso preocupar em eu ter um destaque. Na realidade, quem tem que estar em destaque na minha vida é Cristo. É Cristo que precisa ser o destaque da sua vida. As pessoas precisam olhar para você e não ver: nossa, como eu queria estar naquele cargo que ele tem. Não, como eu quero servir o Deus que ele serve. Como eu quero ter essa vida de paz, de alegria, essa vida de harmonia familiar, essa vida de prosperidade, de cuidado, de provisão. Como eu quero ter essa vida que Ele também tem. Porque você reflete Cristo através das suas atitudes e da sua vida. E isso que precisa estar em evidência. Vamos ler o que está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 49, por favor. Daniel, gente. Daniel 2, capítulo 49. Gente, que até a nossa promoção, que até o nosso crescimento espiritual, ele precisa ser para a glória do Pai. Olha aqui, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte. Gente, fala para mim, que promoção maravilhosa. Imagina você ser um governador de uma província. É uma promoção fantástica. Agora, por que Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu essa promoção? Por quê? Se eles não tivessem recebido essa promoção, eles estariam lá no pátio, de frente à estátua? Sim ou não? Não. Porque o rei mandou chamar, principalmente todos os governadores das províncias, os juízes, todas as autoridades das províncias e do seu governo. Então foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens, estavam perante a estátua de Nabucodonosor e não prostraram. A promoção que eles receberam, gente, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus já sabia, Deus já viu o cenário e falou: são esses aqui. Recebe a promoção agora, porque meu nome vai ser glorificado eternamente. O mundo todo, séculos e séculos, vai saber que existe um Deus que mesmo na fornalha eu estou presente com eles. E é isso que nós precisamos perceber e acreditar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja uma promoção ou acredite, seja você demitido do seu trabalho, seja você perder um emprego,
Seja você passar uma dificuldade temporal, momentânea, porque é através dali que virá a provisão do Senhor para quem ser glorificado? Ele, porque Ele é o cabeça. Enquanto nós acharmos que eu preciso resolver para que eu me destaque, esquece. Seremos eternamente frustrados. Eternamente frustrados, porque o chamado do Senhor para nós, Ele é muito mais além. Olha o que diz em João, capítulo 9, versículo 2. Por favor, coloca na tela. João, o Evangelho de João, se você pode abrir sua Bíblia, se desejar. Capítulo 9, versículo 2 e 3. Tá? Diz assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Olha como que nós somos. Às vezes você vê uma pessoa indo de mal a pior. Talvez você não fala, mas será que vem na sua mente assim? Qual pecado ele cometeu? Não tem lógica, deve estar em pecado. Deve estar fora do propósito de Deus. Então, porque você acha que você tem um pai carrasco, você tem um Deus que se pisar na bola, Ele vai te marretar. Essa é a sua mentalidade. Então você tem uma mentalidade totalmente errada do que é ter um Deus Pai. Porque o Deus Pai que eu conheço, o Deus Pai que enviou Jesus Cristo, foi para salvar a mim e a você. Foi para nos libertar, nos curar, nos restaurar, e o único propósito, a essência, nos aproximar dele. Esse foi o propósito de Jesus. Versículo 3. E Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem dos pecados, ou por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. É por isso que aquele jovem, ele era cego, para que o poder de Deus se mostre nele. Eu quero te dizer uma coisa: o poder de Deus, ele é visível na sua vida. O Pai é honrado e glorificado através da sua vida. Não tem problema se não é. É para isso que a palavra está sendo ministrada hoje, para a gente começar amanhã um novo estilo de vida. Porque se eu tiver uma ministração aqui, se tiver uma palavra aqui, e ela não for aplicável para você amanhã, segunda-feira, para a sua vida ser transformada, esquece. Perdemos tempo. Porque a palavra de Deus, ela é para a nossa aplicação, e amanhã, segunda-feira, já é um tempo novo nas nossas vidas. É para isso a palavra de Deus. Para que amanhã nós possamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não se preocuparam em defender seus interesses pessoais. Fala para mim, se você tiver num cargo comissionado no alto escalão do governo, e aí você tivesse que fazer alguma coisa que vai ferir os princípios à luz da palavra de Deus, você tem duas opções: ser exonerado e demitido, ou você permanecer no seu cargo, com alto salário. O que você faria? Está me entendendo? É aí que vem a questão. Se eu tiver que ser exonerado, demitido, eu vou, não tem problema. Mas o nome do Senhor não vai ser escandalizado. É ao contrário, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode sair. Deixa eu falar uma coisa com você, o seu compromisso é com Deus. Senhor, eu vou andar diante do Senhor, não importa as consequências. Você acha que você vai superar Deus na sua grandiosidade com a sua decisão? Nunca. Se você fizer isso querendo honrar Ele, pode ter certeza que a honra dele sobre você é muito maior. Olha o que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Obrigado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor. Vocês querem ser seguidor de Jesus aí? Amém? Amém. Tem seguidor de Jesus aqui? Aleluia!
Tem seguidor de Jesus aqui? Aleluia! Então, se nós queremos ser seguidores de Jesus, que esqueça dos seus próprios interesses. Todos os seus interesses devem ser esquecidos. E esteja pronto a cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Por que vocês acham que o rico deu um passo atrás? Muita gente acha e fala o seguinte: aquele rico perdeu a oportunidade de seguir Jesus. E essa palavra, será que não faz você querer dar um passo atrás? E repensar, eu renunciar a mim mesmo, os meus interesses, abrir mão dos meus interesses? É abrir mão dos seus interesses, para que o Senhor seja honrado e glorificado na sua vida. Que você faça o que Jesus fez, porque a Bíblia diz que nós podemos caminhar como Cristo caminhou, sim ou não? Ou Jesus veio aqui para ensinar algo que é uma utopia e não dá para viver? Então tem alguma coisa errada, porque o que o Senhor Jesus nos ensinou é algo plenamente em condições de vida. A questão é se eu olho algo que eu não quero fazer, eu faço isso aqui com dificuldade. Se eu dizer não para tudo que entristece a Deus, e se eu amo, tudo muda. Eu vou citar um exemplo claro. Marido e mulher. Eu tenho a minha esposa maravilhosa, que eu amo muito, inclusive eu estou aqui hoje em pedaços. Só estou metade de mim aqui hoje, que meu amor está no Brasil. Então hoje tem metade Jefferson, a outra metade está no Brasil. Mas só de eu pensar alguma coisa que eu vou entristecer o coração da minha esposa, isso já me trava. Estão me entendendo? Eu não vou olhar para outra mulher porque é pecado de adultério, mas é porque eu amo a minha esposa. Estão me entendendo? Mas eu também não vou pecar e vou falhar nessa área porque eu vou entristecer o coração do meu pai. É diferente de eu falar: eu não posso, meu Deus, eu não vou nem olhar para isso. É tudo mais difícil, porque não existe um amor por dentro. Não existe aquela questão seguinte: eu não posso, eu não me vejo entristecendo o amor da minha vida. No caso, seja Deus Pai e a minha esposa. Então, que a motivação nossa precisa ser o quê? O amor. Por que Jesus ensinou? Você pode fazer tudo. Você pode pegar até a chave do seu carro e da sua casa e dar para uma pessoa. Eu viro para a senhora: Dona Bia, eu amo tanto a senhora que eu estou dando aqui a chave da minha casa para a senhora. Aí, pessoal, lembra quando Barnabé, ele deu terreno lá no livro de Atos? Lembra quando Barnabé deu? Todo mundo, uau! Logo em seguida teve um outro casal que começou a querer dar também, não foi? E aí, que depois é tema para outro dia. Mas se eu fizer isso, se não houver amor da minha parte, até mesmo para dar uma boleia para alguém, não vale nada. Não vale nada. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se preocuparam com a sua promoção, com seu status. Eles não se preocuparam em perder nada, eles não se preocuparam nem com as suas próprias vidas. Foi por isso que eles se entregaram. Eles não se prostraram e falaram: e nós vamos ministrar isso semana que vem, se o Senhor permitir. Mesmo que Deus não nos salvar, não tem problema. Eles estavam dispostos a morrer queimados na fornalha. Porque a essência e o propósito e a preocupação deles era que o Pai seja glorificado, era que Jesus Cristo seja o cabeça em todas as coisas na vida deles, e que o Espírito Santo também seja honrado. Essas três pilares nós precisamos preocupar em nossa vida. A nossa vida, ela precisa somente disso, igreja. Amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer? Nosso Deus vai ser glorificado.
o Espírito Santo de Deus vai ser honrado? Jesus Cristo vai estar em evidência como cabeça? Essa é a pergunta. Porque quem tem que aparecer é o Senhor. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Se nós entendemos esse segredo espiritual e pararmos de preocupar em nós queremos sermos o cabeça, nós queremos e esperarmos a promoção e tudo, mas esquecer de tudo isso e vivermos uma vida onde o Senhor precisa ser glorificado. O que precisar fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, o Senhor ser honrado, eu vou falar com vocês. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, que Cristo apareça sempre como cabeça. Se nós tivermos esse estilo de vida, igreja, eu vou falar com vocês, vocês vão experimentar momentos como não inexplicáveis. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo momentos inexplicáveis. E acredite, eu não tenho promoção, eu não tenho nada, não estou preso a nada. A única coisa que eu estou preso, o que eu quero, é que o Senhor seja glorificado. Sempre. O que você precisar fazer, faça para o Senhor ser glorificado. E aí você vai entender esse segredo espiritual na sua vida, no seu dia a dia, no que Deus vai se revelar, no que Deus vai fazer, no que Deus vai compartilhar com você. Porque a insegurança vai embora. Vai ou não vai? A incerteza vai embora. Porque quando você não preocupa com você, quando você esquece de você mesmo, tudo vai fazer a diferença. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Então eu quero te convidar para nós cantarmos uma música e declarar com os nossos lábios que Ele cresça, mas que nós venhamos diminuir. Amém? Vamos cantar todos juntos? Mas mais do que cantar, amanhã, segunda-feira. Quem vai ser o cabeça segunda-feira? Quem vai ser o cabeça segunda-feira? Jesus. Quem vai ser o cabeça terça-feira? Jesus. Quem vai ser o cabeça quarta-feira? Jesus. Quem vai ser o cabeça na quinta-feira? Jesus. Quem vai ser o cabeça na sexta? Jesus. Quem vai ser o cabeça no sábado? Jesus. E quem vai ser o cabeça no domingo? Jesus. Acabou. É Ele. Que o Senhor cresça. Que Ele seja exaltado através da sua vida. E acredite, até o momento difícil, se vier a promoção, é para a glória dEle. Se vier o desemprego, fica calmo. Ele vai providenciar algo melhor para você. Para quem ser honrado? Ele. Se você é empresário, eu preciso de cliente. Fique em paz. Se a busca do seu cliente é para ele ser glorificado, ele vai mandar os melhores clientes para você. Acredite. Ele vai mandar aqueles clientes cabeça de bacalhau, que até isso eu falava. Cliente cabeça de... Não existe esse tipo de cliente para mim. Isso é cabeça de bacalhau. Eu não consigo ver esse cliente para mim. E Deus calou minha boca e falou, toma aqui, cabeça de bacalhau, cabeça de bacalhau, cabeça de bacalhau. Só cliente top. Mas não foi eu, foi o Senhor quem trouxe. Estão me entendendo? Porque para que Ele seja glorificado. Não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com Ele. Amém?